Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos começar a falar os princípios do liberalismo e as características do liberalismo. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos continuar a identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra no século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. Por isso, vamos falar sobre o liberalismo, seus princípios e características. Para começo de conversa, vamos conhecer o que significa a palavra liberal. Ela está associada a ser generoso. Por exemplo, Antônio é liberal com seu dinheiro, ou seja, Antônio não prende seu dinheiro, ele não é mão de vaca, ou seja, ele é liberal. Quando não se critica ou não desaprova, se é tolerante. Mais um significado de liberal. Esse exemplo. O novo diretor é liberal com os professores. Apesar das diferenças, esse diretor é tolerante, ou seja, ele é liberal. A palavra liberal também está relacionada àquele que favorece a liberdade individual. Também aquele favorável ao progresso e à reforma, por exemplo, na política ou na religião. Assim como aquele é favorável ou permite a liberdade de ação, principalmente em assuntos relacionados à crença e expressão individual. Por exemplo, num governo ditatorial que adota uma política mais liberal em relação a um grupo de rebeldes contrário ao seu regime. Ou seja, a palavra liberal está relacionada ao liberalismo. Um sistema de ideias e princípios que se baseiam na defesa da liberdade, nos campos político, econômico, social, religioso e intelectual, e é contrário às atitudes de repressão do poder estatal sobre essas liberdades individuais. Podemos considerar que a essência do liberalismo vê o indivíduo como um ser dotado de capacidades e que os direitos naturais devem ser exercidos por todos. Assim, o Estado não deve interferir nas liberdades individuais dos cidadãos, mas garantir o pleno exercício dessas liberdades. Esse pensamento acabou influenciando as revoluções francesa e industrial, que interferiu nos rumos da humanidade. Ele começou a ganhar forma a partir do século XVII, principalmente pelas revoluções inglesas, aquelas que estudamos na nossa última aula. Lembra que falamos sobre a Guerra Civil, a Revolução Puritana, a restauração da monarquia e a Revolução Gloriosa? Elas fazem parte do conjunto de eventos onde a burguesia inglesa teve forte influência. Por isso, também ficaram conhecidas como revoluções burguesas. Grande parte da motivação desses movimentos foi o sentimento de desagrado de parte dos cidadãos ingleses, em especial a burguesia, contra a monarquia, que mantinha privilégios dos nobres além do absolutismo monárquico. Podemos considerar que foi nesse momento que surgiram as bases do liberalismo, quando a burguesia em ascensão desafiou o absolutismo inglês. Em todos aqueles movimentos da Revolução Inglesa, percebemos a força da burguesia. A Câmara dos Comuns do Parlamento inglês tinha forte presença nesse grupo. Durante o reinado de Carlos I, a relação entre o rei e a burguesia foi bem complicada. O parlamento queria aumentar o controle sobre a economia e regularizar a sua convocação para as decisões do Estado. Contudo, Carlos I dissolveu o parlamento várias vezes em seu reinado. Os membros do parlamento exigiam mudanças, porém, Carlos I se recusou a atender às reivindicações e as relações se deterioraram ainda mais. Os conflitos constantes acabaram provocando uma guerra civil de caráter religioso e político. Com a Guerra Civil, o líder puritano Oliver Cromwell, que reorganizou as forças militares para lutar contra os apoiadores do rei, ganhou o apoio dos burgueses, proprietários rurais e camponeses.
Com o rei deposto, Cromwell dá início a um período republicano, com a chamada Revolução Puritana. A burguesia ganha ainda mais espaço, com o confisco e venda de terras dos inimigos de Cromwell. Ele acaba se aproveitando de diversas situações, dissolveu o parlamento e centralizou o poder, tornando seu cargo vitalício e hereditário, como de um rei absolutista. Com uma sucessão difícil no governo, a dificuldade de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês, a burguesia temeu a ameaça de uma nova guerra civil, que colocasse em risco os avanços econômicos conquistados, e decidiu então apoiar a restauração da monarquia. O parlamento voltou a se reunir e decidiu que Carlos II fosse coroado rei, estabelecendo novamente a monarquia. Desde a restauração da monarquia, os problemas políticos e religiosos não acabaram. Problemas de sucessão do trono fizeram mais uma vez o parlamento, com o apoio da burguesia, buscar na união de Guilherme de Orange e Maria Stuart a solução para a crise. Isso ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Eles juraram respeitar o parlamento e as leis que garantiam as liberdades individuais e reduziam a autoridade real, reforçando assim o poder do parlamento e, consequentemente, da burguesia. Com a Revolução Gloriosa, os burgueses não precisavam mais do apoio real. O parlamento, formado predominantemente por representantes da burguesia, abriu espaço para a aprovação de leis de interesse desses grupos, beneficiando assim a economia burguesa. Isso tudo fez com que a burguesia fortalecesse e consolidasse seu poder político e econômico. O filósofo Thomas Hobbes viveu nesse período e, como defensor da monarquia, desenvolveu a ideia de que o ser humano, em seu estado natural, é regido apenas pelas leis da natureza, a mesma que garantiria os direitos naturais e a liberdade irrestrita. Contudo, para ele, o ser humano é naturalmente violento e, para resolver esse problema da natureza humana, era necessário a criação de um Estado forte que controlasse o ser humano, ou seja, era necessária uma monarquia absolutista que controlasse os indivíduos. Você deve lembrar que já falamos sobre o filósofo inglês John Locke. Ele foi contrário à ideia de controle do Estado sobre a liberdade do homem. Ele combatia o poder absolutista dos reis. Defendia que todo ser humano tem direitos naturais, como a vida, a liberdade, a felicidade, a prosperidade e a propriedade privada. Esses direitos deveriam ser garantidos pelo Estado, que nasceria de um acordo entre os indivíduos e a sociedade, ou seja, por um contrato social para garantir a preservação desses direitos. Nesse sentido, o Estado não deveria agir como controlador das liberdades individuais, mas como garantidor dos direitos de todos, como um órgão regulador dos limites para o convívio harmônico e pacífico por meio de leis. Dessa forma, o Estado não agiria contra a vida, a liberdade ou a propriedade privada dos cidadãos. Por isso, foi defendido por Locke que, se o Estado agisse contra essas ideias, o povo deveria agir contra o Estado. Nesse sentido, ele defendia um parlamento constitucional e democrático. E foi assim que introduziu o pensamento liberal político. Outros filósofos iluministas contribuíram para o pensamento liberal, como Voltaire, que era defensor das liberdades individuais, como a liberdade de expressão e religiosa, além de defender a separação entre o Estado e a Igreja. Montesquieu foi outro pensador que contribuiu com o liberalismo. Ele criou a teoria dos 3 poderes de Estado, com a divisão do poder estatal em 3 partes: o poder executivo, legislativo e judiciário, baseada em um corpo de leis que regesse a atuação de cada um desses poderes. Com isso, seria possível evitar os abusos de poder e garantir a manutenção das liberdades individuais. Na onda do Iluminismo, no século XVIII, o escocês Adam Smith criticou a excessiva interferência do Estado na vida econômica. Isso fez surgir uma das vertentes do liberalismo, o liberalismo econômico, que acabou se tornando uma doutrina econômica que se instalaria por todo o mundo, a partir da Revolução Industrial, que vamos tratar numa próxima aula. Para ele, a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho,
e não a quantidade de metais preciosos e terras que se tinha. Essa ideia era contrária ao mercantilismo, onde se buscava o acúmulo de metais preciosos. O trabalho seria a verdadeira fonte geradora de riqueza, ou seja, a riqueza consistiria na capacidade de trabalhar, aperfeiçoar a produção e gerar cada vez mais investimentos e lucros. Sua obra mais importante foi Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, mais conhecido como A Riqueza das Nações, de 1776. Nele, o autor trata sobre o mercado e afirma que este se autorregula naturalmente, por meio de um conjunto de decisões individuais. Nesse sentido, o livre mercado é muito mais eficiente do que mercados regulados pelos governos, que deveriam se limitar à administração da justiça, às atividades de defesa, às obras públicas. Smith afirmou que era a produção de riquezas por meio do trabalho que seria a verdadeira riqueza de uma nação, e não a quantidade de ouro que ela possuía. Seguindo a lógica liberal econômica, a burguesia queria expandir ainda mais os seus negócios. Contudo, os governos autoritários representados pelas monarquias absolutistas atrapalhavam os planos de lucro da burguesia, que se viam incapazes diante desse obstáculo. Por isso, o liberalismo econômico reforça que o desenvolvimento da economia dependia apenas dos esforços da burguesia, sem a interferência do Estado. Podemos afirmar que elementos fundamentais da nossa sociedade têm raízes no liberalismo político, como a substituição da natureza das monarquias absolutistas, onde o exercício do poder é de acordo com a vontade do monarca, pela tomada de decisões baseadas num corpo de leis escritas, constituídas pela vontade representativa dos cidadãos, ou seja, a ordem constitucional. Os princípios econômicos surgidos com as ideias liberais foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo, e até hoje os princípios liberais são adotados em muitos países do mundo inteiro. Mas quero ver se você prestou mesmo atenção na nossa aula. Vamos acompanhar a hora da atividade. Atividade 1. A partir dos movimentos revolucionários ingleses no século XVII, com força dos pensamentos iluministas do século XVIII, difundiram-se ideias liberais, que ganharam o mundo inteiro. Desde sua origem, o liberalismo defendia os interesses da alternativa A, imprensa, alternativa B, classe operária, alternativa C, elite industrial e alternativa D, burguesia. E aí? Lembrando, quem será que o liberalismo defendia os interesses? Vou lhe dar alguns segundinhos para pensar e lembrar da nossa aula de hoje. A resposta correta é a letra D, burguesia. Isso mesmo. A burguesia foi a classe que teve seus interesses defendidos pelo liberalismo. Até porque, como vimos na aula de hoje, a burguesia se fez presente em diversos momentos das revoluções inglesas, que fizeram o pensamento liberal ganhar forma, diante do controle exercido pelo absolutismo monárquico. Como isso afetou os interesses da burguesia, as revoluções inglesas foram respostas da burguesia à exagerada interferência dos estados nos seus assuntos. E é óbvio que o liberalismo buscou, desde suas origens, defender os interesses da classe burguesa. Muito bem. Atividade 2. O liberalismo, apesar de servir principalmente aos interesses da classe burguesa, contagiou as parcelas populares da sociedade, oprimidas pelos nobres e pelos reis absolutistas. A sociedade liberal burguesa era considerada mais livre do que a do antigo regime Vamos ver por que a sociedade liberal burguesa era mais livre do que a do antigo regime. Alternativa A.
acreditar nos princípios democráticos, criando oportunidades para que todos pudessem enriquecer. Alternativa B, permitir maior liberdade de expressão e pensamento e restringir a esfera de atuação do poder estatal. Alternativa C, aumentar ao máximo o poder do Estado, para que ele defendesse as liberdades individuais de cada cidadão. Alternativa D, praticar o liberalismo econômico, acreditando na livre iniciativa e na regulamentação do comércio pelo Estado. E aí? Por que será que a sociedade liberal burguesa era considerada mais livre do que a do antigo regime? Falamos na nossa aula de hoje. Vou dar um tempinho para você pensar na resposta correta. A alternativa correta é a letra B. Permitir maior liberdade de expressão e pensamento e restringir a esfera de atuação do poder estatal. A sociedade liberal burguesa podia até acreditar nos princípios democráticos, mas não criou oportunidades para que todos pudessem enriquecer. Isso seria um privilégio apenas de sua classe. Também não se pretendia aumentar o poder do Estado para que ele defendesse as liberdades individuais, pois este poderia acabar interferindo nos interesses da burguesia. Além do que, o liberalismo econômico não pregava que o mercado fosse controlado pelo Estado. Por isso, a resposta correta é a alternativa B. Vamos agora à atividade 3. No livro A Riqueza das Nações, Adam Smith lançou as bases do liberalismo econômico, cujas características são: alternativa A, o livre mercado e as restrições à propriedade privada. Alternativa B, a intervenção do Estado na economia e o livre comércio. Alternativa C, o trabalho como fonte de riqueza e o livre mercado. Alternativa D, a liberdade de produção e o protecionismo alfandegário. E aí? Lembrando na nossa aula de hoje que falamos sobre o livro A Riqueza das Nações de Adam Smith e o liberalismo econômico. Você vai lembrar essa resposta, mas eu vou dar um tempinho para você pensar. Vamos lá? A alternativa correta é a letra C. O trabalho como fonte de riqueza e o livre mercado. Essas são as grandes características do liberalismo econômico nesse seu livro. Em A Riqueza das Nações, ele fala sobre o livre mercado e afirma que a verdadeira fonte de riqueza de uma nação é o trabalho. Ele não trata de restrições à propriedade privada, sobre a intervenção do Estado na economia, sobre o protecionismo alfandegário. Muito pelo contrário, ele defendia a propriedade privada e era contra a intervenção estatal e ao protecionismo. E aí, essas atividades estavam fáceis, não é? Afinal, você prestou muita atenção na nossa aula. Mas agora vamos lembrar um pouquinho do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o liberalismo, seus princípios e características, iniciando com a definição da palavra liberal, que indica o sistema de ideias e princípios que se tornou o liberalismo. Ele se baseia na defesa da liberdade, nos campos político, econômico, social, religioso e intelectual, e é contrário às atitudes repressoras do poder estatal sobre as liberdades individuais. As raízes do liberalismo vêm desde a Idade Média, mas começou a ganhar forma a partir das revoluções inglesas, também chamadas de burguesas,
devido à forte influência dessa classe nesses movimentos. Grande parte da motivação desses movimentos foi o sentimento de desagrado de parte dos cidadãos ingleses, em especial da burguesia, contra a monarquia, que mantinha os privilégios aos nobres, além do absolutismo monárquico. Esses movimentos fizeram com que a burguesia fortalecesse e consolidasse seu poder político e econômico. De um lado, o filósofo Thomas Hobbes defendia a monarquia absolutista como forma de controlar a natureza violenta humana. De outro lado, John Locke defendia a liberdade individual como direito natural do ser humano, sendo contrário à ideia de controle do Estado sobre a liberdade do homem. As ideias de Locke fundamentaram o liberalismo político. Adam Smith, crítico da excessiva interferência do Estado na economia, deu luz ao liberalismo econômico. Para ele, a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, e não a quantidade de metais preciosos e terras que se tinha. A burguesia pretendia expandir seus negócios, mas um Estado controlador era um obstáculo aos seus planos. Por isso, o liberalismo econômico reforçou que, para a economia desenvolver, dependeria apenas dos esforços da burguesia, sem a interferência do Estado. Elementos fundamentais da nossa sociedade, como a tomada de decisões baseadas num corpo de leis escritas e constituídas pela vontade representativa dos cidadãos, têm raízes no liberalismo político. Princípios liberais, também econômicos, são adotados em muitos países do mundo inteiro ainda hoje. Espero que você tenha conseguido identificar as particularidades desses movimentos que ocorreram na Inglaterra no século XVII, assim como os desdobramentos da Revolução Gloriosa, em especial pela influência do liberalismo. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Em breve vamos continuar essa viagem pela história falando dos desdobramentos desses acontecimentos na Inglaterra, nos séculos 17 e 18. Além do mais, quero te convidar a conhecer mais sobre esse assunto e saber sobre essa história que mudou o mundo. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.